Oi, tudo bem, quinto ano? Ó, nós aqui outra vez, né? Quinto ano, nós vamos começar mais uma semana de videoaulas, né? E vamos começar com a nossa frase. Dessa vez já expliquei para vocês tudo, que nós precisamos trabalhar dessa maneira agora, nós já estamos sabendo disso, já estamos cientes disso e estamos aos poucos nos adequando, nos adaptando, né? A frase de hoje é: aprenda com o ontem, viva o hoje e tenha esperança para o amanhã. De Albert Einstein. O que nós podemos refletir sobre essa frase? Ela traz para nós a seguinte reflexão: o ontem, o que aconteceu ontem, sempre traz uma experiência, serve de experiência. O que deu certo para a gente continuar trabalhando em cima e o que não deu para a gente aprender com ele, né? Para a gente repensar e melhorar, né? E para a gente viver o hoje e ter esperança para o amanhã. Que tudo o que aconteceu com nós no passado, o que aconteceu no caso aqui dessa frase ontem, serve para a gente sempre fazer melhor e fazer diferente, não é? Então que a gente leve isso para a nossa vida, não só nos estudos, mas na vida como um todo, tá bom? E hoje nós estamos comemorando o Dia Internacional do Esporte para o Desenvolvimento e para a Paz. Hoje, no dia 6 de abril, a data comemorativa de hoje é essa, né? Dia Internacional do Esporte para o Desenvolvimento e para a Paz. Nós já sabemos tanto que é importante, né, o esporte para a nossa vida, para o nosso desenvolvimento integral. O que é integral? Para a nossa saúde, para a nossa cabeça, para a gente poder aprender a conviver, né, em paz com as pessoas. O que é conviver em paz? O esporte, geralmente, ele não tem competições, você não convive com muitas pessoas, você às vezes ganha, você às vezes perde. Então o esporte, ele tem essa data porque ele traz isso. Ele traz pra gente o quê? Um desenvolvimento integral, né? A saúde do corpo, a saúde da mente e ensina a gente a conviver bem, a respeitar o outro, a saber perder, a saber ganhar, porque também é importante a gente saber ganhar, né? A aula de hoje vai ser de ciências. Hoje nós vamos entrar no sistema cardiovascular, que eu tinha falado na aula passada, né? Nós vamos entrar nessa parte agora do nosso corpo humano, assim como nós já vimos o sistema digestório, enfim. Nós hoje vamos entrar no sistema cardiovascular, tá bom? Eu queria que vocês seguissem comigo a leitura desse texto, tá? À medida que eu for lendo, eu vou explicando, vocês prestando atenção no que eu tô falando, voltando o vídeo quando tiver alguma dúvida, aquelas mesmas regras que eu já falei para vocês nas outras aulas, tá? Da semana passada. Então vamos lá, o sistema cardiovascular, páginas 228 até a 231. Sistema cardiovascular. De norte a sul, de leste a oeste, diariamente, caminhões, navios, trens e aviões vêm e vão, transportando muitos produtos entre diferentes regiões do Brasil e do mundo. No corpo humano, substâncias também são constantemente transportadas entre as diferentes regiões do corpo por meio do sangue. Então, o nosso corpo humano, ele tem dentro dele como se fossem estradas, caminhos, que são levados nutrientes, como nós já vimos, as vitaminas, não é? Tudo tem um caminho. Tudo que nós temos no corpo humano, ele é uma forma da gente se manter vivo, né? Tudo tem uma função, tudo desenvolve uma função dentro do nosso corpo. E o sistema cardiovascular, ele funciona como se fossem estradas que fossem levados, né, através da corrente sanguínea, através dos nossos órgãos, não é? Que órgão do corpo humano está representado na obra de Leonardo da Vinci? Então isso aqui são perguntas que nós não precisamos responder no livro, tá? Nós vamos responder, são perguntas que traz a gente a refletir sobre o conteúdo que nós vamos ver agora.
Então, que órgão que vocês imaginam que seja essa obra de Leonardo da Vinci? A obra de Leonardo da Vinci está na página 229. Tá? O que vocês imaginam que seja isso? Letra B. Qual é a importância desse órgão para o organismo dos seres humanos? Letra C. Que estruturas do corpo humano são representadas pelos tubos nessa obra de arte? Então, essa obra aqui, ela remete o quê? Quando você a vê? Ela parece o quê? Um coração, não é? Qual a importância desse órgão no nosso corpo? O que ele nos dá praticamente a vida, né? Porque ele tem que bater, ele tem que pulsar, ele tem que bombear o sangue para todas as veias do nosso corpo, né? Vamos lá na página 230, por favor. Circulação sanguínea no corpo humano. Então vamos lá, circulação sanguínea no corpo humano, que nós vamos ver agora. Circulação, né? O sangue percorrendo por todo o nosso corpo, da cabeça ao dedão do pé. Nós temos vasos, nós temos veias, tá? Que corre por onde passam o sangue. Leia o poema a seguir. Quando percebi que te amava, eu senti o teu coração batendo mais forte. Eu vi teus olhos brilhando. Eu vi teus lábios sorrirem. Percebi que te amo. Senti que sou amado. Não existe nada melhor no viver que amar e ser amado. Então esse é um poema muito bonito que fala de amor, não é? A partir desse poema, eu queria que vocês sublinhassem o nome de 2 órgãos do corpo humano que aparecem aí, tá? Vocês vão sublinhar. O que é sublinhar? Vocês vão passar um traço embaixo da palavra que significa, que quer dizer que são órgãos que nós temos no corpo, tá bom? Vamos pular essa pergunta 2 e 3 aí, porque ela faz parte da atividade que eu vou explicar mais na frente, tá? Vamos diretamente para o texto, então. Em geral, as pessoas associam o coração a sentimentos. No coração não é o responsável pelo sentimento. Quando a gente gosta da pessoa, quando a gente não coloca um coraçãozinho, quando a gente conversa, a gente não coloca um coraçãozinho, a gente não faz os corações ali com as mãos, simbolizando que a gente tem carinho, tem apreço ou ama a pessoa. Então, uma das explicações para isso é quando passamos por grandes emoções. Nosso coração bate mais rápido e percebemos com mais intensidade o funcionamento desse órgão. Porém, as emoções são associadas principalmente ao sistema nervoso e endócrino, assunto que veremos mais adiante. Então, quer dizer que não simboliza só o coração essa relação das emoções, dos sentimentos, né? O coração desempenha funções essenciais para a vida. Ele faz parte do nosso sistema cardiovascular, que junto ao sistema digestório e o sistema respiratório atua na nutrição do nosso corpo. O que é nutrir? Alimentar, né? Eu não falei para vocês lá no sistema digestório sobre os nutrientes, as vitaminas, os órgãos que processam isso, os órgãos que espalham isso pelo nosso corpo. Aí tem também o sistema respiratório, que também contribui para todo o que nós necessitamos. Nós não respiramos, nós não puxamos o ar, o oxigênio, que é essencial para a nossa vida. Então, todos esses 3 sistemas são fundamentais para que nós possamos sobreviver, tá? Cada um com a sua função. O sistema cardiovascular é responsável pelo transporte e pela distribuição de substâncias que as células precisam para funcionar, bem como de substâncias que precisam ser eliminadas do corpo. Então, vocês viram lá na primeira página, lá na 228, quando ele comparou o sistema cardiovascular como caminhos, estradas onde passam ônibus, caminhões, carros,
né? Então, ele é responsável pelo transporte, a distribuição, onde distribui tudo que nós precisamos para ter uma saúde, para nos manter vivos. Esse papel é realizado em conjunto pelo coração, pelo sangue e pelos vasos sanguíneos. Então, o sistema cardiovascular é desempenhado pelo coração, pelo sangue e pelos vasos sanguíneos, né? Coração bombeia o sangue que corre pelas veias, pelos vasos sanguíneos, tá? Conheça a seguir alguns papéis desse sistema. Transporta, distribui nutrientes dos alimentos obtidos pelo sistema digestório às demais células do corpo. Primeira função, nós vimos agora do sistema cardiovascular. Primeira função é transporte e distribuição dos nutrientes que existem nos alimentos que nós ingerimos, que já é do sistema digestório. Então, ele transporta e distribui esses nutrientes às células do nosso corpo, tá? Primeira função. Agora, nós vamos para a segunda função. Transporta gás ou oxigênio dos pulmões às demais células do corpo, assim como leva o gás carbônico das células do corpo aos pulmões. Então, quer dizer, nós vimos que a primeira função dele tá junto com o sistema digestório, né? A partir do momento que nós ingerimos os alimentos, o sistema digestório faz toda a função dele, porém, o sistema cardiovascular é quem transporta e quem distribui esses nutrientes que nós ingerimos para todas as células do corpo. E a segunda função está ligado com o sistema respiratório, porque ele transporta o gás oxigênio dos nossos pulmões. Então, quando nós respiramos, que inspiramos o gás oxigênio, o sistema cardiovascular participa ali, a função dele é transportar esse oxigênio que nós inspiramos como gás carbônico para todas as células do corpo aos pulmões. Então, ele faz ali esse transporte. Então, a primeira função está ligada com o sistema digestório, segunda função ligada com o sistema respiratório. Lá no início, lembra que nós falamos que eles três são partes fundamentais para o funcionamento perfeito do nosso organismo, nos manter vivos. Agora vamos para a terceira função. Participa das defesas do organismo. Então, ele participa da imunidade, né? Da defesa do nosso organismo. Na imagem você pode ver que a criança está resfriada, né? É o que nos leva a pensar porque ela está com o lenço no nariz espirrando, não é? E mais para frente nós vamos conhecer um pouco mais sobre as estruturas que compõem o sistema vascular. Mas na próxima aula. Por enquanto, nós vamos fazer atividade, tá bom? Referente a essas páginas do livro. Essas atividades, elas estão em anexo, tá? Eles estão em anexo lá no final da folha, tá bom? Atividades de ciências. Número 1 vai estar perguntando para vocês o seguinte: em sua opinião, o que o autor do poema quis dizer com o seguinte trecho? Teu coração batendo mais forte. Na sua opinião, a opinião sua, você vai reler o texto e vai dizer o que o autor quis dizer com esse trecho, tá? Com essa frase, teu coração batendo mais forte. Mas para você ter uma ideia geral, é interessante que você leia novamente o poema para realizar a atividade, tá? Na número 2, qual é a importância do coração no corpo humano? Pode ser uma resposta pessoal ou você pode fazer uma pesquisa aqui no livro, tá bom? Sempre é válido. Desde que a resposta pessoal, ela tem que estar dentro do contexto do que nós estamos estudando. Ela não pode fugir do assunto, tá? Terceira pergunta, qual é a responsabilidade do sistema cardiovascular no ser humano? Ele é responsável pelo quê? Qual a função principal dele, tá? 4. Escreva alguns papéis do sistema cardiovascular. Nós vimos aí 3 papéis, que eu até falei funções, né? Mas vocês vão falar 3 papéis do sistema cardiovascular. Vão discriminar, ou seja, descrever
os 3 papéis, as 3 funções que o sistema cardiovascular faz no nosso corpo, no corpo humano. E a quinta é sobre a data comemorativa de hoje, tá? Que eu falei no início da aula. Vocês vão escrever o que vocês pensam em relação a esporte para desenvolvimento da paz. O que você acha? Qual a ligação que você entende de esporte e desenvolvimento da paz? É isso que vocês vão escrever para mim, tá bom? Pensem bem, reflitam, pesquisem para vocês chegarem num consenso e saber qual a resposta mais interessante ou mais elaborada sobre essa questão, ok? Então, por hoje, a nossa aula de ciências fica aí. Na próxima aula, nós vamos corrigir essa atividade e vamos iniciar com a segunda parte do conteúdo, tá? Eu fiz assim por partes para não ficar tão denso, a minha função e a minha prioridade é que vocês entendam bem o conteúdo, tá bom? Então, beijo para vocês e eu vou ficando por aqui. Fui!